Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez com toda a fé e alegria de estarmos juntos em orações, nessa, nesse entrelaçamento dos nossos corações. Estamos aqui hoje com a nossa querida Bruna, a jovem operária da paz, e a gente fica muito feliz quando o operário da paz vem ficar aqui e participar conosco ao vivo. Né? Muito bom, Bruninha. Então, nós trouxemos aqui, para iniciarmos, um texto do livro Segue-me, muito interessante, com o título Reclamar Menos. É de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, a sentença da Bíblia é a seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus, está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Então, Emmanuel, ele nos explica o seguinte, vamos ler um trechinho. Para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo, imaginemos como seria melhor a vida na Terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos. Quantas vezes nos maltratamos reciprocamente, tão só por exigir que se realize, de certa forma, aquilo que os outros só conseguem fazer de outra maneira? De atritos mínimos, então partimos para atitudes extremas. Nessas circunstâncias, costumamos recusar atenção e cortesia até mesmo àqueles a quem mais devemos consideração e amor. Implantamos a animosidade onde a harmonia reinava antes. Instalamos o pessimismo com a formulação de queixa desnecessária. Ou criamos obstáculos onde as grandes realizações poderiam ter sido tão fáceis. Tudo porque não desistimos de reclamar, na maioria das ocasiões, por simples bagatelas. Dediquemos a solução do problema às nossas melhores forças, buscando esquecer-nos, de modo a sermos mais úteis aos que nos cercam. Estejamos convencidos de que a segurança e o êxito de quaisquer receitas de progresso e elevação solicitam de nós a justa fidelidade ao programa que a vida estabelece, em toda parte a favor de nós mesmos, reclamar menos e servir mais. É muito importante o alerta que Emmanuel nos dá, porque às vezes por bagatelas e teimosias vai crescendo, cria situações extremas. Quando você vai ver o que ocasionou, o que iniciou, a gente fica até envergonhado. Então, que a gente possa observar mais, ter um jogo de cintura voltado para o amor, para a fraternidade, principalmente com aqueles que estão ao nosso redor, os mais próximos, que são os familiares, aqueles que convivem conosco, depois a vizinhança, né? Depois a família universal. Mas os mais próximos são aqueles que estão conosco diariamente, que a gente possa, então, observar bem esse alerta para que não uma coisinha simples não se transforme numa tempestade. Isso depende só de nós, da nossa boa vontade. Então, sejam todos muito bem-vindos hoje à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo, sobre a égide do Anjo Ismael. Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos, muito felizes com mais um Operário da Paz, unidos, orando. E esse recado, né, de Emmanuel nos lembra que a maioria das vezes é o egoísmo que está aí embutido em reclamações. Por quê? Esse egoísmo é fruto de uma não observância que o outro também tem sua opinião. Então, devemos respeitar essa opinião e não ficar, né, reclamando do que o outro falou ou o outro deu uma ideia. Devemos pacificamente, né, conversar, isso sim, e chegar a uma conclusão boa, uma conclusão útil
para todos, e não ficar brigando por bagatelas, né? Que realmente, às vezes, pode até criar uma inimizade. Então, vamos observar que temos que ouvir e também conversar e não reclamar. Fiquem conosco. Uma boa noite para todos. Boa noite, operários da paz. Esse trecho me lembrou um pensamento que a gente às vezes esquece de refletir sobre isso. A gente é tão responsável pelo que a gente pensa e que a gente fala e a nossa opinião, que a gente pode mudar tudo, né? A gente tem a capacidade de mudar o assunto do lugar, a energia do lugar. A gente tem a capacidade de emanar o que a gente está pensando. Então, é tão importante que quando alguém reclamar do nosso lado, a gente não acrescentar essa conversa, né? Não prolongar essa reclamação, a gente mudar o rumo do assunto, né? Ou a gente simplesmente ficar em silêncio. Então, se a gente conseguir já ficar em silêncio e não produzir mais assunto, mais mau pensamento, já é uma ação muito boa que a gente está fazendo. Então, que a gente possa prestar mais atenção no nosso dia a dia, que é o principal, né? Os dias comuns, as nossas rotinas, são os nossos hábitos, né? Então, não é um dia diferente. O dia normal é o que a gente deve mais trabalhar, né? Então, que a gente possa ter consciência do nosso pensamento, das nossas palavras e das nossas atitudes. Boa noite, meus queridos irmãos. Essa questão da reclamação é uma questão muito oportuna em todos os momentos, em muitos momentos de nossas vidas. A gente lembrou aqui de um caso que a Ana Guimarães contou, que ela, certa vez, ela chamou o Divaldo para reclamar que ela não estava tendo ajuda nenhuma e ela estava lá varrendo lá a casa, estava muito nervosa, que ela precisava de ajuda. Então, o Divaldo falou com ela que a Joana, a quem ela estava procurando, estava segurando a vassoura dela lá. Mas ela estava reclamando tanto que ela nem percebia a assistência. Então, às vezes, a gente olha tanto para uma janela fechada que a gente não observa que existem portas abertas. Jesus sempre esteve junto dos nossos passos, mas para que nós percebamos Jesus, aquele que nos proporcionou tantas condições de servir, de sermos bons, a gente tem que também nos esforçar para fazer a nossa parte. Semana, acho que foi ontem, né, Verinha? A gente falava, não sei se foi ontem, outro dia, a questão do copo d'água, de colocar água na boca quando tiver para falar alguma coisa, coloca água na boca, né? E aí aquele que colocou água na boca perguntaria, e aí, solta? Não, fica com ela na boca aí, até... Não engole. Não engole. E aí a pessoa não pode responder, mas realmente a gente está conversando aqui de forma fraterna, com uma preparação para as nossas preces, mas é a questão de sermos comedidos, sábios, nos esforçar para isso é um grande passo, rumo à nossa melhora. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria estarmos aqui sobre esse teto virtual, espiritual da corrente de orações. Então, depois dessa harmonização dos comentários tão agradáveis, agora com nossos mentores, o nosso querido mentor Ismael, vamos acalmar as nossas mentes, os nossos corações e vamos orar juntos. Suplico-vos, Jesus, suplico-vos, Jesus, dai-me a repreensão cada vez que eu procurar elevar-me acima das outras criaturas, porque tenho conhecimento de que Deus nos ofertou a glória da eternidade e
queremos, por isso, trabalhar sempre pela felicidade de todas as criaturas. Conheceis, Jesus amigo, minha fraqueza. A cada manhã tomo a resolução de praticar a humildade e à noite reconheço que cometi várias faltas por orgulho. Quero, Jesus, fundamentar minhas esperanças em vós somente, porque sois o Filho de Deus. Fazei, Senhor, nascer no meu espírito as pequenas virtudes, uma das mais importantes, a caridade. Para obter esta graça da vossa misericórdia, repito muitas vezes: Jesus, manso Cordeiro de Deus, fazei o meu coração semelhante ao vosso e dai-me coragem para prosseguir sem mágoas, sempre fiel à tarefa que me for concedida. Senhor, amigo e mestre, lembrei-me das palavras que proferiste quando vos inclinastes para lavar os pés dos vossos apóstolos, ensinando a todos a praticar a humildade. Tu dissestes: dei-vos o exemplo, para que façais como eu fiz. O discípulo não é maior do que o mestre. Se cumprirdes estas coisas, sereis felizes pondo-as em prática. Ajudai-me, quero colocá-las em prática com o vosso auxílio. Obrigado, Senhor, pelo espírito de Luiz Sérgio, do livro Rios de Oração, pela psicografia de Irene Pacheco Machado. Rogativa do servo. Senhor, dá-nos a força, mas não nos deixes humilhar os mais fracos. Dá-nos a luz da inteligência, no entanto, ensina-nos a auxiliar aos irmãos que jazem nas sombras. Dá-nos a calma, contudo, não nos consintas viver na condição das águas paradas. Dá-nos a paciência, entretanto, não nos relegues à inércia. Dá-nos a fé, mas não nos permitas o cultivo da intolerância. Dá-nos a coragem, no entanto, livra-nos da imprudência. Concede-nos, por fim, o conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar. Não nos deixes, porém, na posição da Vênus de Milo, sempre maravilhosamente bela diante do mundo, mas sem braços para servir a ninguém. André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Pôr-se diante de Deus, Senhor da vida, sustentas o sol, a água, a terra, o ar, a flor, os pássaros. Todas as coisas de ti dependem. Também dependemos de ti. Necessitamos de força para trabalhar, progredir e viver em comunidade. Pomo-nos, Senhor da vida,
diante de Ti. Enche-nos de paz o interior. Toca em nosso sentir, pensar e agir. Preenche-nos, faze com que nossos olhos enxerguem muito mais longe. O espírito se renove em amor e revele a beleza que esconde. Ampara-nos. Onde estivermos, esteja a tua vibração, o teu hálito. Nossa tranquilidade repousa na certeza de que nos proteges. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Do livro Preces da Vida, páginas 62 e 63, autor Lorival Lopes. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 7. Tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo, 2 Coríntios 5,17. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor.
se perseverar e ser as trevas pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já presentes tuas chagas, eu Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírio são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás trevas pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. O som. Você está sem som, Jane. Ah, meus irmãos, então, a única palavra que vem no meu coração é gratidão. Gratidão por tanto amparo nesses minutinhos de preces, de orações, de mensagens, nesse entrelaçamento. Nós aqui, todos os operários da paz aqui no chat, os amigos, muitos conhecidos, irmãos que a gente também não conhece, agradecemos muito, muito a presença de todos e essas luzes e bênçãos que foram derramadas sobre nós. Como diz a música, depois de Jesus e o exemplo dele, martírios são troféus. Isso aí é para a gente refletir. É um assunto para fazer bastante reflexões. Boa noite a todos e até amanhã no mesmo horário, se Deus quiser.
Boa noite, queridos irmãos. Realmente, muita paz, muita serenidade, esse aconchego com as orações com Jesus nos dá harmonia e nos faz muito feliz. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, operários da paz. E agradeço a oportunidade, tá, do momento de orações e peço que todos nós tenhamos sabedoria para aproveitar as oportunidades ofertadas. Graças a Deus. Nós também agradecemos por esses momentos tão especiais. A gente às vezes observa assim a paciência da espiritualidade trabalhando conosco em doses homeopáticas, dinamizando esses momentos de orações para que a gente pouco a pouco consiga desvendar a grandeza que é o amor do Pai. Nós agradecemos muito aos benfeitores de cada um de nós, da turminha do chat, todos que estão aqui, porque só é possível esse trabalho, sim, com a participação de quem está aqui, com a participação do chat, mas principalmente com assistência espiritual, e os nossos irmãos benfeitores não demonstram cansaço. A eles, nosso muito obrigado. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.